Enquanto você viver sobre a lei kármica, é tolice acreditar que pode escapar da pena por sua violação. Enquanto você estiver no meio do pensamento material e da permissividade material, não se surpreenda se colher o mal material, assim como o bem material. Em outras palavras, existe uma lei kármica no mundo humano, uma lei de causa e efeito, e, se você a violar, você sofrerá com essa violação. Infelizmente, pode haver momentos em que você não saiba que está violando esta lei. Na verdade, você pode estar violando-a continuamente, de forma ignorante, é verdade, mas mesmo assim, violando-a, e isso o deixa com uma sensação de desesperança. Mas há esperança. Independentemente de quais tenham sido seus pecados de omissão ou comissão, quais foram e são seus erros de materialidade, ou quais leis materiais você impôs a si mesmo, eles podem ser eliminados por um toque da graça a qualquer segundo. Mas então, você deve ir e não pecar mais. Se você voltar ao mesmo estado de consciência que o trouxe a esses erros, trará sobre si os mesmos resultados, apenas 7 vezes piores, porque agora você sabe melhor. Nova luz sobre a lei kármica. Pois quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Significa que, ao seguir um estado materialista de consciência, você colherá materialidade. Não necessariamente materialidade má, porque pode ser boa materialidade, mas seja boa ou má, será a materialidade, não será a espiritualidade. Mas, quando você semeia para o espírito, isso é uma coisa completamente diferente. Não diz que então você colherá o bem, diz: aquele que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Ceifará eternidade ou imortalidade. Na medida em que você conhece a verdade o libertará do sentido material. Mas, na medida em que você se entrega ao senso material, até mesmo ao bom senso material, você estará colhendo o senso material, às vezes bom, às vezes mal. Esta é a lei kármica. Mas lembre-se, você está sobre a lei kármica apenas até o momento em que alcança a realização da graça. Embora o caminho infinito lance uma luz totalmente nova sobre o ensino do karma, poucos alunos percebem a diferença entre a abordagem tradicional e a do caminho infinito, que ensina que, quando você se eleva acima da consciência humana para a consciência espiritual, não há lei kármica. Não há lei de causa e efeito. Não há lei de o que semear, assim colherá. Essas são superstições e ilusões da mente humana. Essas são crenças criadas pelo homem. Por gerações, houve uma crença, quase uma lei, que sentar em uma corrente de ar ou molhar os pés faria com que você pegasse um resfriado. Nas edições de agosto de 1963 do Reader's Digest, há um artigo escrito pelo Dr. Lewis, professor associado da Johns Hopkins Medical School, afirmando que tomar friagem ou molhar os pés não é reconhecido pela profissão médica como causa de resfriados. Surge então a pergunta: ninguém jamais pegou um resfriado tomando friagem ou molhando os pés? É claro que milhões sim, não por causa da friagem e nem por causa dos pés molhados, mas
por terem sido trazidos sob a crença dessa lei. No entanto, isso hoje não é mais reconhecido como uma lei. E assim, se a matéria médica pode mudar de opinião sobre essa lei e outras leis, aqueles no mundo metafísico terão que admitir que eles também estão errados sobre algumas de suas teorias prediletas. Uma área de má interpretação tem sido a máxima como semear, assim colherá. Assim como semear, ou lei kármica, opera apenas no nível humano de consciência. Para a consciência espiritual, não existe lei kármica. Cada um de vocês testemunhou a lei kármica sendo quebrada repetidamente. Cada vez que uma doença infecciosa ou hereditária foi superada por tratamento metafísico, a lei de causa e efeito foi quebrada, e foi provado que ela não existe como lei. Na consciência espiritual, não existe lei de doença, nenhuma lei de causa e efeito, nenhuma lei de como semear, assim colherá. Mas, embora em certa medida estejamos todos sob a lei kármica, não é o ponto final de sua vida ou da minha. Porque, na medida em que a graça nos toca, estamos livres da lei kármica. Sofremos menos com infecções e contágio, menos com depressões e períodos de expansão, e menos com mudanças nos sistemas políticos ou econômicos. Até certo ponto, aqueles de vocês que chegaram tão longe no desenvolvimento espiritual, a ponto de ler este livro, estão sobre a graça. Mas, mesmo que você não tenha atingido a plenitude de uma vida pela graça, cada um de vocês já deve saber como superar os efeitos da lei kármica. Se alguém vier até você doente, por causa da operação de uma lei material de um tipo ou de outro, por meio do pecado, do falso apetite ou do falso desejo, a maioria de vocês sabe que, ao recolher-se para o seu interior e tocar o espírito, você o liberta, e a pessoa é curada do resfriado, tuberculose ou câncer, do alcoolismo, do jogo ou do vício em drogas, ou mesmo de deformidades físicas. O sofrimento é o resultado de uma violação da lei kármica. E se, por meio de seu estado de consciência iluminada, você for capaz de libertar uma pessoa, você quebrou a lei kármica. Por meio da graça, por ser tocado pelo Espírito de Deus, você removeu essa pessoa do castigo da lei. Cada vez que você é um instrumento através do qual ocorre uma cura, cada vez que uma pessoa toca sua consciência e alcança alguma medida de liberdade, cada vez que alguém é curado de uma doença da qual sofre por violação da lei, sua realização da graça divina o libertou dos efeitos da lei kármica. Cada vez que você traz o poder da graça para atuar na experiência de alguém que pecou e, para o sentido humano, está pagando a pena, ele é libertado dos efeitos de seus próprios pecados pelo poder da graça. A grande sabedoria revelada pelo caminho infinito, na cura dos enfermos e na reforma do pecador, é que, ao lidar com um paciente, você tem que se elevar muito além de tomar conhecimento se ele está colhendo da carne ou do espírito. Na verdade, você tem que deixar seu paciente sozinho. Você não pode levá-lo em seu pensamento. Não deve fazer diferença para você se você está tratando um santo ou um pecador, ou se está tratando uma pessoa com leve resfriado ou nos últimos estágios do câncer.
você tem que esquecer tudo isso e, dentro do seu próprio ser, elevar-se acima da causa e do efeito até chegar ao reino de Deus dentro de você. Então, o Cristo assume o controle e aquele Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará o seu corpo mortal e o de seu paciente ou aluno. Alguns de nós testemunharam esse poder da graça em nosso trabalho nas prisões. Vimos prisioneiros sendo punidos por coisas pelas quais humanamente deveriam ser punidos, mas que, quando algum impulso neles o levou a buscar a Deus, foram libertados, perdoados ou, de uma forma ou de outra, libertados da sentença imposta a eles. A lei kármica os teria mantido em cativeiro por seus crimes e, de acordo com os padrões da justiça humana, eles teriam cumprido a pena integralmente na prisão. Mas não é assim sob a lei divina, de perdoar 70 vezes 7, sem condenação. É a graça divina que liberta o homem das penalidades que lhe são devidas, das penalidades legais ou físicas em que incorreu por meio de suas ações. É pela graça que essas leis são postas de lado. Por sua própria experiência e pela experiência das pessoas ao seu redor, você sabe que a iluminação espiritual libertou as pessoas quando foram punidas por violar as leis médicas. E, portanto, talvez tenham contraído pneumonia ou febre. A graça transcendeu a lei. Muitos anos atrás, ocorreu-me que a lei kármica opera na experiência de cada ser humano. Nesse estado humano de consciência, que vive sob a lei de causa e efeito, cada movimento que é feito, consciente, inconsciente ou subconsciente, tem seu preço. Além disso, se uma pessoa mantém outra escravizada à lei kármica, ela própria também está sujeita a ela e pagará a penalidade, saindo da lei para a graça. Quando aqueles que precisam de ajuda vão até você, é fácil ver que a lei de causa e efeito está operando. Qualquer que seja a doença ou discórdia, é o resultado de uma lei kármica universal. Em seguida, vem sua parte para libertá-los e ser libertado. Mesmo que, como ser humano, você esteja sob a lei, depois de reconhecer o fato de que sofre apenas por causa da aceitação universal da lei kármica, você a abandona. Como você faz isso? Ao reconhecer que a lei de causa e efeito não é poder. Somente a graça é poder. A lei opera apenas na crença, e uma violação da lei é apenas uma crença. No exato momento em que você percebe que vive pela graça, a tentação de fazer qualquer coisa de natureza desagradável, mentir, roubar ou cometer outros crimes, vai pela janela. Quando você entende que não vive só de pão, por que roubar pão? Quando você percebe que não vive apenas de dinheiro, por que ser avarento? No momento em que você percebe que não obtém satisfação no mundo exterior, na forma de suprimento, prazer ou companhia, você está sobre a graça e está livre. Você pode se colocar sobre a graça neste minuto, se for capaz ou estiver disposto a renunciar ao desejo por qualquer coisa ou qualquer pessoa no mundo na realização. Eu vivo pela graça de Deus, não pela graça do homem. No segundo
em que você reconhece que não tem necessidades externas, você se eleva acima da lei e fica sob a graça. Isso não significa que você não desfrutará de companhia quando ela vier. Isso não significa que você não terá um lar, que não terá dinheiro para gastar. Significa que você não precisa de nenhuma dessas coisas porque está vivendo pela graça. Você pode ter pensado que graça era algo que você sentaria esperando que Deus lhe concedesse. Não, você não precisa esperar pela graça. Você pode sair da lei neste minuto. Tudo o que é necessário é renunciar aos seus desejos, e você estará sob a graça. Você não precisa estender a mão fisicamente ou mentalmente. Apenas renuncie à sua crença de que precisa de qualquer coisa, na compreensão de que Deus conhece suas necessidades antes de você, e assim você se coloca sob a graça. No momento em que você sabe que é um com Deus, co-herdeiro de Cristo em Deus, vivendo em sua unidade com Deus, percebendo que não precisa de nada nem de ninguém, você está sob a graça. Só não volte e peque novamente. Não volte amanhã com medo da falta, do pecado, do falso apetite ou do medo da doença. Viva na realização. Obrigado, Pai. Eu não tenho necessidades. Tu conheces as minhas necessidades. Isto é viver pela graça. Isto é viver pelo infinito invisível. E você sai da lei kármica para a graça. Todo paciente que vem a você está sob a lei kármica e, para libertá-lo, você percebe em seu tratamento que ele não está sob a lei, mas sob a graça. Nenhuma lei de causa e efeito está operando na consciência divina, apenas a lei da graça divina, na qual o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Você deve fazer isso por seus pacientes e alunos, assim como eu faço pelos meus. Você mantém todos em liberdade espiritual, sabendo que eles não estão sob a lei do karma, como resultado de encarnações anteriores, atuais ou futuras. O homem mortal deve ganhar a vida com o suor do rosto. O homem espiritual é co-herdeiro com Cristo em Deus de todas as riquezas celestiais. Você é aquele homem espiritual quando o Espírito de Deus habita em você, quando chega ao ponto de reconhecer que não vive sob a lei de causa e efeito, que não é realmente uma lei. Ela se origina apenas da crença em uma identidade separada de Deus, surgindo de um falso senso de identidade que se permite ser submetido à lei. Se você acredita que você, seu pequeno eu, é responsável por pagar o aluguel do próximo mês, você se colocou sob a lei. Mas, se você perceber e reconhecer que você e o Pai são um, e que você não vive apenas de pão, você se colocou sob a graça. Sempre que você se tornar uma testemunha de alguma forma de discórdia em uma pessoa, condição, circunstância ou lugar, esteja alerta para perceber que esta é uma lei kármica e que esta lei não é um poder. Nem a circuncisão vale alguma coisa, nem a incircuncisão. A nova criatura não está sujeita ao que faz ou deixa de fazer, mas à graça de Deus. Quando você testemunhar qualquer forma de erro,
O que você deve fazer é libertar a vítima da lei do karma, libertá-la da lei de causa e efeito, porque nunca foi uma lei. O Filho de Deus tem poder para perdoar pecados na terra, e você, em sua filiação divina, pode andar por toda a terra perdoando pecados e curando doenças. Não significa que todos os que tocam a sua consciência responderão a isso, porque há aqueles que se mantêm rigidamente sob a lei, e, mesmo que recebessem a liberdade, eles voltariam rapidamente a seu antigo estado de escravidão. As pessoas podem ter liberdade, mas nenhum poder na terra pode obrigá-las a mantê-la. Os hebreus tiveram que sair e encontrar um rei para governá-los. Outros precisam se associar a sociedades ou sindicatos, e alguns têm que sair e encontrar outros tipos de associações para eles, porque não podem estar à altura das responsabilidades da liberdade. A liberdade não pode ser dada a todos, porque nem todos estão prontos para aceitá-la. Mas pode ser dada a todos espiritualmente e silenciosamente, e aqueles que estão prontos para isso responderão a ela. Aqueles que não estão prontos para isso terão que continuar por um tempo, mas o que eles fazem não é sua preocupação. Sua preocupação é o que você faz. Se você mantém alguém cativo à lei kármica, você se amarra também. Se você o liberta, você se liberta, porque existe apenas um ser. O que você faz para outra pessoa retorna para você. O pão que você joga sobre as águas é o que volta para você. Você sofre apenas porque está se sujeitando à lei de causa e efeito, mas pode caminhar nas águas da vida percebendo que, como filho de Deus, você não está sob a lei, mas sob a graça. Cada vez que uma discórdia surgir em sua experiência, apenas sorria. Sim, isso ainda faz parte da lei, mas estou sob a graça, e essa lei não é um poder. Essa lei não vale para o Filho de Deus. Não existe lei kármica, exceto aquela que os homens vinculam a si mesmo ao aceitá-la. Se você ensinar a seus filhos que 2 vezes 2 é igual a 5, tenho certeza de que poderá fazê-los acreditar e sofrer para sempre com essa crença. Sofrer porque teriam sido criados sobre essa lei ou crença errada. A verdade disso foi demonstrada na metafísica nos últimos 90 anos, mas nunca foi revelada desta forma particular. Uma forma que liberta todos os homens em todos os lugares de tudo, e os libera em seu direito de nascença da consciência divina, na qual nenhuma lei humana opera sobre eles, porque são uma lei para si mesmos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a lei. Até que você seja liberado em sua verdadeira identidade, haverá leis operando sobre você, mas não serão as leis de Deus, serão as leis da criação do homem, eliminando o senso pessoal de eu. O homem fez leis religiosas, médicas, legais, sociais, comerciais e governamentais, e elas se tornaram obrigatórias para você. Mas ninguém tem o direito de fazer leis para você, nem mesmo Deus. Deus é a lei para si mesmo
e para a sua própria vida, vivida como você e como eu. Eventualmente, isso o levará ao que é, sem dúvida, uma das revelações mais profundas do caminho infinito. O senso pessoal de eu deve ser eliminado de sua vida e, na medida que você conseguir fazer isso, você conhecerá uma vida feliz e bem-sucedida. A palavra eu deve desaparecer completamente. Você deve estar disposto a desistir tanto do bom quanto do mau sentido do eu. Você deve estar disposto a desistir tanto das recompensas quanto da punição. Essa revelação tem sua origem nas palavras de Jesus Cristo, que expressou nessa passagem: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, isto é, Deus. O Filho nada pode fazer por si mesmo, exceto o que ele vê o Pai fazer. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Muitos anos atrás, tentei ensinar aos nossos alunos o caminho do meio, mas a resistência a ele era muito forte. Era em um momento em que todos queriam orar pela paz, e então eu disse a eles: suponha que você soubesse que a Rússia iria lançar uma bomba atômica sobre nós esta noite. Você seria a favor de que jogássemos uma primeiro? Ou você deixaria a Rússia ir em frente e lançar uma antes de nós? Não me responde agora. Pense nisso até amanhã. Na manhã seguinte, veio a resposta de duas mães que me mostraram quão impossível era para elas aceitarem tal ensinamento naquela época. Eu poderia fazer isso por mim, mas não pelos meus filhos. Não pode haver paz enquanto houver guerra no coração dos homens. Enquanto a lei da autopreservação for aceita. Mas, se você puder eliminar a palavra eu, nem você, nem seus filhos terão qualquer vida a perder. Então, é a vida de Deus, e Deus pode cuidar da sua própria vida. Se você diz, Deus é minha vida, você deve realmente confiar sua vida a Deus, e não ao poder defensivo de uma bomba atômica. Você não precisa levantar as mãos em defesa de sua vida, mas também não pode sentir que é mais justo ou mais civilizado do que os outros. Você não deve receber o crédito pelo bem que flui através de você, sejam curas ou dedicação a esta mensagem. Quando estive no trabalho de cura por um curto período de tempo e me encontrei uma noite com grupos de amigos praticantes, o assunto do amor surgiu. Para mim, esse era um assunto muito estranho. Eu não conseguia entender o amor porque não conseguia senti-lo. Meus amigos me disseram: nós consideramos você, Joel, uma das pessoas mais amorosas. Você trabalha tanto para seus alunos e para seus pacientes. Eu também não conseguia entender isso, porque certamente não me sentia amoroso. Eu não conseguia entender as palavras amor, benevolente e espiritual. Certamente não me sentia espiritual e nunca me sentia espiritual, mas pelo menos agora sei o motivo. É porque o eu pessoal de mim morreu quando tive minha primeira experiência espiritual. Certamente, esse pequeno eu não é amoroso, nem benevolente, nem espiritual. Quaisquer qualidades que possam fluir através de mim estão fluindo da fonte.
não há nada pessoal sobre eles. É o Cristo vivendo a vida individual, a verdade manifestando-se e projetando-se na consciência humana. Devemos ser gratos por podermos ser instrumentos ou vias para mostrar a glória de Deus. Como os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra das suas mãos, muitos mais seremos glórias de Deus quando o pequeno eu for vencido. Quando o Mestre disse, "Eu venci o mundo", acredito que ele quis dizer, eu venci o eu. O eu que pode ser recompensado e o eu que pode ser punido, ambos têm de ir. Você não pode imaginar como a cena humana parece tola quando você está olhando para baixo de uma altura espiritual. Por exemplo, estamos tentando chegar a um acordo com a Rússia para não lançar uma bomba atômica. E uma das maiores objeções a tal acordo é que não temos certeza se podemos confiar na Rússia. No entanto, a Rússia nunca lançou uma bomba e nós já lançamos 2 vezes. Nem sequer dissemos que lamentamos tê-lo feito, nem dissemos que não deixaríamos outra cair de novo. Portanto, aqui estamos nos preocupando com outro sujeito e não nos olhando no espelho. É assim que a cena humana se parece, porque é baseada na lei da autopreservação. Mas, quando 10 homens justos começarem a eliminar o senso pessoal de eu, eles saberão que não há lei kármica e que não há lei de causa e efeito obrigando o Cristo, que é o eu do ser deles e do meu ser e do seu. No meu reino não há lei kármica. Enquanto você contempla as evidências de pecado, doença, carência, morte e desumanidade do homem para com o homem, do círculo familiar ao círculo internacional, lembre-se calmamente. No meu reino não há lei kármica. Não há lei de causa e efeito. Não há lei de como semear, assim colherá. Ao fazer isso, você estará anulando a crença humana de que existe tal lei. E assim, como alguns médicos estão dizendo a seus pacientes que eles não podem mais pegar um resfriado sentando-se em uma corrente de ar ou molhando os pés, nós também podemos dizer ao mundo silenciosa e secretamente dentro de nós: não existe lei do karma. Não há lei de causa e efeito. Não há lei de como semear, assim colherá. Esta é uma superstição tão antiga quanto a superstição de que Deus é um Deus de recompensas e punições. Não é obrigatória para o homem espiritual e não há outro homem. Assim como o caminho infinito deu ao mundo a reafirmação da verdade de que Deus, o Espírito, é o único poder, também dá ao mundo esses 2 princípios que libertarão este mundo do domínio e da superstição que veio para ser aceita como lei. Temos sido prisioneiros da mente por gerações, e a mente nos amarrou com leis. Mas existe apenas uma lei, a lei de Deus, ou Espírito. Essa lei liberta você e todos os que a aceitam do domínio da mente. Em um determinado estágio de seu desenvolvimento, você passa de estar sob a lei para estar sob a graça. Então, você deve deixar para trás as coisas que já passaram. Você deve esquecer os pecados de seu passado e os erros dos seus velhos hábitos, e ser uma nova criatura sob a graça. Num piscar de olhos, embora seus pecados fossem vermelhos escarlate,
você está branco como a neve. Mas não carregue sua antiga identidade com você para se lembrar do passado. Hoje é um novo dia. Hoje você é uma nova criatura, nascida de novo, nascida em Cristo, espiritualmente e imaculadamente concebido, espiritualmente mantido e sustentado. Meditações de ação de graças. As meditações variam em assunto, duração e profundidade, dependendo da ocasião do momento. As meditações nunca devem ser formuladas, nem devem seguir um padrão, embora, no decorrer de um dia ou semana, certos pontos específicos possam ocorrer para contemplação e meditação. Nem sempre da mesma maneira, e nem sempre as meditações terão a mesma duração. As meditações a seguir são exemplos apenas do que aconteceu em minha consciência e representam a contemplação de muitas facetas da vida espiritual. Claro, com isso, quero dizer minha própria vida espiritual, uma vez que não posso saber o que aconteceu na consciência de outras pessoas que viveram a vida contemplativa. Enquanto me sento em meditação, conforme o dia amanhece, eu reconheço. Este é o teu dia, o dia que tu nos deste, e cada momento deste dia é preenchido com teu espírito, tua graça e teu maná. Dou boas-vindas a este dia com seus trabalhos, até mesmo seus problemas e suas tentações, sabendo que teu espírito preenche cada momento, sabendo que teu espírito preenche minha consciência, sabendo que teu espírito preenche meu corpo. Dou boas-vindas a este dia e a todas as oportunidades que ele me trará para mostrar tua glória, tua presença, tua graça, teu maná. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas, em todos os departamentos da minha vida. Tua graça é a substância do meu dia. Tu me deste teu maná, um maná diário, e eu venho a ti agora pelo maná de hoje. Não posso viver só de pão, devo ter a palavra que sai da boca de Deus. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Que tua palavra seja revelada a mim como maná para hoje, como sabedoria para viver o dia, como orientação, proteção, apoio, suprimento. Apenas maná para hoje, tua graça para este momento. Disseste, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. E venho agora para receber tua graça, teu maná de hoje, já estabelecido em mim. Reconheço que não posso fazer nada por mim mesmo, que é o teu Espírito que vai antes de mim para endireitar os caminhos tortos e preparar mansões para mim. É o teu Espírito que é minha força. É o teu Espírito que é minha graça, minha comida, meu vinho, minha água. Teu Espírito é o meu maná escondido, a carne que tenho e que o mundo não conhece. Eu descanso em teu Espírito. Eu trabalho em teu Espírito. Eu abro minha consciência para que teu Espírito possa fluir para todos aqueles que tocam minha consciência, para que teu Espírito seja liberado no mundo. Nas refeições 3 vezes ao dia, também busco alimento espiritual. Quer eu coma ou não o alimento que me é proposto, de manhã, ao meio-dia e à noite,
Não posso viver sem aquele alimento que é a graça divina. Não posso viver sem teu Espírito, sem tua palavra. Eu escuto para ouvir tua palavra, para receber tua palavra. Renova-me, vivifica-me, deixe-me experimentar teu maná neste momento. Que minhas meditações sejam aceitáveis à tua vista e que minha consciência esteja aberta e receptiva para receber tua graça. Tua graça é meu maná suficiente para este momento. A noite é apenas uma continuação do dia, é uma continuação de tua graça. Tu nos deste a luz do dia e a escuridão da noite, ambas como uma graça espiritual contínua. Tu nos deste cada momento do dia e cada momento da noite, e preencheste cada um deles com tua presença e tua graça. Este é o meu maná suficiente para este momento, o maná que cai em minha consciência. A palavra de Deus, que é recebida em minha consciência, é suficiente para todas as minhas necessidades do momento. Seja um momento de trabalho, um momento de descanso, um momento de festa ou jejum, ou em um momento de prazer. Cada momento de cada dia e de cada noite é preenchido com a suficiência de tua graça, para atender a cada necessidade, e sempre com aqueles 12 cestos cheios que sobram para compartilhar, até mesmo com o menor destes meus irmãos. E quando me recolho para meu descanso, lembro-me: esta noite rapidamente se transformará em dia, com tua graça continuando sempre ao longo de cada momento, porque estou recebendo o teu maná tanto quanto durmo, como também quando estou acordado. Estou recebendo o teu maná em repouso, no trabalho ou no lazer, pois tua graça é uma experiência contínua, e há esta suficiência de maná a cada momento. Se, consciente ou inconscientemente, a tentação humana me tocar, entretanto me ofereço como sou, sabendo que tua graça perdoa e ressuscita em vida renovada, e teu maná nutre essa vida. Mal posso esperar para ser melhor do que sou, para me oferecer a ti, e não preciso ser melhor do que sou para receber o perdão, a graça, o maná. É agora, aqui, assim como estou, que descanso em ti, e te recebo, tua palavra, tua presença. Nota de gabinete. Você já se deparou com um problema e se perguntou como resolvê-lo? Naquele momento, então, você esqueceu que havia apenas um poder e que sua compreensão disso tornava desnecessário encontrar qualquer coisa. Você já foi chamado para enfrentar algum problema para alguém e se perguntou se tinha compreensão suficiente ou se tinha poder de Deus suficiente? Se sim, naquele momento você revelou que não conhecia a verdade. Não é o seu conhecimento da verdade ou o poder de Deus que enfrenta os problemas. É a compreensão de que Deus é o único poder. Nesta compreensão, não há problemas a serem enfrentados, não há leis a serem superadas, não há males a serem superados. Tudo constitui a ilusão do sentido humano. Se você tem lido os escritos do Caminho Infinito há pouco tempo, você já deve saber que Deus existe, que isso é o suficiente para saber, e que, uma vez que Deus é infinito,
não pode haver nada além de Deus. Visto que Deus é onipresença, não há outra presença, nenhuma presença do mal ou qualquer coisa de natureza destrutiva. Visto que Deus é onipotente, não há poderes malignos para fazer nada, nem mesmo pensamentos malignos. Visto que Deus é onisciência, Deus é o onisciente, e não há nada mais para você saber, nem há nada para você fazer a qualquer coisa, ou sobre qualquer coisa, exceto descansar na consciência da existência de Deus. Você pensa por um momento que, pensando, mesmo pensamento espiritual, você vai mudar a harmonia do reino de Deus? Ou vai destruir o reino mítico? Ao sentar-se em meditação, oração ou tratamento, você percebe que sua única função é permanecer no ser, no é. Deus é amor. Você não vai fazer Deus amar, nem mesmo tornar Deus amoroso. Deus é vida. Você não vai salvar a vida de ninguém ou prevenir a morte de alguém. Você não deve conhecer a verdade que o liberta. Livrar de quê? Da ignorância e a superstição que acreditam em um poder a parte de Deus. Mas é você quem está acreditando em um poder a parte de Deus. Se você está buscando a Deus por algo ou por alguém. Seus períodos de oração ou tratamento são uma permanência na quietude, uma permanência na palavra que Deus é. Ou você está tentando fazer algo contra alguma coisa? Você está tentando fazer com que Deus faça alguma coisa por algo, por alguém ou para alguém? Ou você está permanecendo no é? Deus é. Eu sou. Isso é o suficiente para saber. Você ainda teme por seu paciente, por seu aluno, por seu filho? Em seguida, cuide de si mesmo até que tenha alcançado a consciência de que, independente de todas as aparências malignas na Terra, não há mais realidade nelas do que em qualquer ilusão. Assim como existe o suficiente da graça e do maná de Deus para atender à necessidade de cada momento. O fato de você conhecer esta verdade o remove de quaisquer dúvidas ou medos, e seu paciente ou aluno responde instantaneamente à sua consciência de ser de Deus. A graça de Deus não depende de nada, e isso significa que todo estudante é suficientemente avançado para atender a todas as necessidades, se compreender os princípios do caminho infinito, o princípio de ser, o princípio da graça imediata e a suficiência do maná em cada momento. Em cada período de meditação, oração e tratamento, relaxe de todos os esforços mentais, porque seus esforços mentais nada podem fazer, a não ser frustrá-lo e agir como barreiras para a realização da instantaneidade da paz espiritual, harmonia e plenitude. Entre imediatamente na imobilidade e na quietude, ouvindo a voz mansa e delicada, porque nenhum pensamento será benéfico para ninguém. Notas do Havaí, setembro de 1963. Em muitas aulas, toquei no misticismo, a fim de preparar nossos alunos para um desdobramento do real significado e função do caminho infinito. Já no livro Um Parêntese na Eternidade, toda a minha vida interior é revelada, minha razão de viver e minha missão.
A autobiografia de minha vida pessoal seria entediante. Dias de escola sem intercorrências, experiência rotineira de negócios, e então, do nada, uma experiência espiritual. Esse livro é minha vida espiritual, como muitos de vocês a viram de fora, mas ali explicada de dentro.